graça e muita paz. Amém. Estamos iniciando a meditação no Evangelho de Marcos. E eu quero convidá-lo a abrir o capítulo 1. Marcos, capítulo 1. E nós vamos ver hoje sobre o ministério de Jesus, a missão de Jesus, o trabalho de Jesus. O que Jesus Cristo fez quando esteve aqui no planeta Terra como 100% homem e 100% Deus. Verso 1 inicia dizendo: o princípio do Evangelho, início do Evangelho, das boas notícias de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como introdução, nós vamos ver que o ministério de Jesus Cristo ele foi marcado por duas grandes marcas. Isso tem que fixar, firmar dentro do nosso coração. Primeiro, uma profunda intimidade com o Pai. Jesus ele não fez nada por si mesmo. Ele tinha uma intimidade tremenda, profunda com Deus o Pai. E tudo o que Jesus fez foi cumprir a vontade de Deus Pai. E a segunda grande marca foi a profunda compaixão pelos necessitados. Tudo aquilo que Jesus fez, ele fez porque ele se compadecia. Ele olhava para o necessitado, ele amava o necessitado, ele sentia o que o necessitado estava sentindo. Essas duas marcas levaram Jesus a cumprir o seu ministério, o seu trabalho. Então nós vamos ver 4 áreas do ministério de Jesus. A primeira área é o ministério de cura. A segunda, o ministério de libertação. A terceira, o ministério de oração. E o quarto, o ministério de pregação. Tudo isso nós vamos ver aqui no capítulo número 1. Primeiro, ministério de cura. Do verso 29 ao verso 34. Ministério de cura. O verso 29 mostra que, mesmo em dia de descanso, o Senhor Jesus Cristo, ele ia socorrer as pessoas. Ele socorria as pessoas. O verso 29 diz: e saindo eles da sinagoga, o dia de descanso, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A segunda coisa que nós vemos aqui no ministério de curas, que os discípulos sabiam e levavam as pessoas necessitadas com problemas até Jesus. Verso 30, a sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. É interessante esse ponto. Os discípulos foram a Jesus e contaram para Jesus. Certamente que a casa ali onde Pedro ficava hospedado, ali em Cafarnaum, era a casa que havia uma pessoa enferma. Não é? Hoje de manhã, numa das orações, nós vimos o testemunho lindo. Uma criança entre nós, residente aqui, filha de missionários aqui na chácara, foi acometida de uma inflamação na garganta e milagrosamente foi curada e pôde participar, como tanto queria, do retiro. Então nós aprendemos aqui que, como discípulos de Jesus, nós temos que ter esses mesmos ministérios. E a terceira coisa que nós vemos aqui é que o impossível para os homens não é impossível para Deus. No verso 31, aquela cena, não é? A sogra de Pedro acamada, doente, febril, diz: então aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Não orou? Pelo menos não mostra aqui, não é? Simplesmente tomou-a pela mão. E nós vemos aqui o toque, não é? Jesus tocava as pessoas enfermas e a enfermidade deixava
e elas eram curadas. Então, o primeiro ponto, só nesse capítulo, porque a gente vai ver que Marcos é um relato dos milagres de Jesus, todo o livro aqui de Marcos, né? Mas a gente só está olhando o capítulo 1, ministério de cura. Segundo ministério, o ministério de libertação, o verso 32 até o verso 34. No verso 32, nos fala que as pessoas eram trazidas até Jesus, aquelas pessoas que precisavam de um toque, algo sobrenatural. Diz assim o verso 32, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoninhados. Que coisa, não é? Ficaram sabendo do poder sobrenatural de Jesus o Nazareno, e as pessoas então em comitivas levavam, não é? Hoje a gente poderia pensar assim numa sala, não é? do SUS, dos hospitais, do pronto-socorros, e essas pessoas sendo encaminhadas até Jesus. A segunda coisa que nós vemos aqui é que Jesus libertava. Jesus não dispensava ninguém. Ali no verso 34, diz, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, conforme nós vimos no ponto 1. Também expeliu muitos demônios. As pessoas chegavam endemoniadas e Jesus expulsava os demônios. Ministério de cura, ministério de libertação. Eles eram libertos. E aqui notem que há um adendo aqui, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Interessante, né? Os demônios sabiam quem Jesus era. Os religiosos, né? Aqueles que se orgulhavam até de serem filhos, descendentes de Abraão, não reconheceram Jesus. Jesus veio para os seus e os seus não receberam, não reconheceram. Mas os demônios sabiam. E Jesus falava para eles, não fala nada. Quão diferente de tantos, né, libertadores dos nossos dias, que ficam ali fazendo um questionamento, que ficam indagando do demônio, estratégias, como eles agem, como se eles fossem falar a verdade. Eles são mentirosos, espíritos do engano. Mas eu quero ficar aqui focando nessa verdade. Jesus Cristo tem poder e Jesus liberta as pessoas endemoniadas. Eu lembro que há anos atrás, quando me converti, a manifestação demoníaca era algo mais comum do que nos dias de hoje. E alguém pode pensar assim, as pessoas não ficam mais endemoniadas. Não. O diabo, ele está mudando de estratégia. As pessoas não mais manifestam daquela maneira. Muitas vezes, politicamente correta, elas estão endemoniadas. E elas ficam ali quietinhas no seu cantinho, mas ficam ali com o seu ateísmo, ficam ali com a sua idolatria, ficam ali com as suas magias, com os seus rituais macabros. E igualmente são endemoniadas. Nós, como igreja, precisamos de ter o dom do Espírito Santo de discernir espíritos. E as pessoas estão aí, cheias, possuídas, possessas. E nós precisamos desse dom, para assim como Jesus, também ter esse ministério de libertação. O terceiro ministério, ministério de oração. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Uma coisa maravilhosa. O verso 35 e o verso 36. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Está falando de Jesus. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Jesus, quando olhamos os evangelhos, Jesus, ele era um homem de ação. Ele não parava. Quando pediam para ele ficar em determinada cidade, ele falava, não, eu tenho que ir ainda a outras cidades. E ele não parava, de cidade em cidade, pregando, curando.
Mas ele nunca menosprezou o seu período de oração. E aqui nós vemos o cerne de todo o poder do Senhor Jesus. Primeira coisa que percebemos aqui é que o cansaço físico não impediu, nunca, Jesus de orar. Ele se levantou alta madrugada. Por quê? Porque é aquele momento que as pessoas estão dormindo, que não tem um incômodo, não é? Que o telefone não toca. É aquele momento que há uma calada na noite, na madrugada. E ele se levantando, ele sai do lugar onde está e vai para onde? Vai para um deserto. Deserto fala de solidão. Ele vai lá sozinho e o que ele vai fazer? E ali orava. Ali orava. Eu creio que nós precisamos rever a nossa vida de oração, os princípios de oração. Porque a tendência natural, e eu não falo isso como acusação, porque todos nós passamos, é fazer do nosso momento de oração um momento de pedidos. E não é errado. Mas se torna errado se eu só for até o Pai para pedir as coisas a Ele. É o momento de falar, mas é o momento de ouvir. É o momento de rasgar o coração, de chorar, mas é o momento também de receber o consolo, de ser ministrado, de ouvir de Deus as estratégias, os planos dEle, não simplesmente colocando os nossos planos e pedindo para Ele a bênção dEle. Nós precisamos ouvir dEle, porque a vontade dEle continua sendo boa, agradável e perfeita. E a nossa vontade, se a gente não tomar conta, ela pode até se tornar demoníaca. Por isso que nesse momento, nós temos que buscar saber o que está no coração do nosso Deus. Então o cansaço físico não bloqueava, não parava Cristo Jesus. A outra coisa que nós vemos também é que a intimidade com o Pai não era algo para ser visto pelos homens, como alardes que o próprio Senhor Jesus faz, né? Aqueles religiosos que iam ficar na praça e na sinagoga, ó Deus de Abraão, aqueles que gostam de aparecer. Não, esse momento de oração é um momento de intimidade. Jesus e o Pai. E eu lembro aqui daquele momento que antecedeu a escolha dos 12 discípulos que Jesus os chamou de apóstolos. Jesus passou a noite toda em oração. A Bíblia não fala, mas eu creio que Cristo Jesus ficou perguntando, conversando: Pai, há uma multidão que me segue, há uma multidão de discípulos. Só o Senhor sabe quem dentre eles eu deva escolher. E então, depois de passar esse tempo, Jesus vai escolhendo aqueles 12 que Jesus chamou para perto de si para caminhar mais na sua intimidade. E a outra coisa também é que a gente percebe que Jesus valorizava mais a comunhão com o Pai do que o sucesso diante dos homens. Olha o verso 37 e 38. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Foram atrás de Jesus. E Jesus, né, estava, entre aspas, tendo um grande sucesso. Multidões seguindo a Jesus, por causa dos feitos de Jesus. Verso 38, Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas. Jesus, ele não ficava parado, admirando o resultado do seu ministério. Ele sabia que havia um caminho a ser percorrido. E ele não para, mesmo diante do pedido das multidões: fica aqui conosco. Ele sabia que existiam outros que precisavam ouvir aquela mensagem. E no meio de toda essa caminhada, essa multidão, ele não tinha tempo muitas vezes nem para se alimentar, para descansar. Mas ele sempre priorizou o tempo de oração. Ao olharmos
os grandes homens de Deus na história, nós vamos ver que esta é uma marca. Homens de oração. E certamente que esse ministério é o ministério que nós mais lutamos para cumprir. É onde a luta se intensifica, é onde o inferno se levanta totalmente, porque o diabo sabe que ali na intimidade com o Pai reside a nossa vitória, a direção, o caminho, o poder de Deus vem através desse período maravilhoso de intimidade, de oração, de conversa do Filho com o Pai. Em quarto lugar, nós vemos o ministério da pregação. Irmãos, nós podemos, nesses 4 ministérios de Jesus, podemos englobar todos os ministérios nossos como igreja. E se por acaso não encaixar aqui, é porque não é um ministério tão necessário assim. Aqui, quando nós falamos de pregação, nós podemos incluir também o ensino, a pregação do Evangelho e o ensino do Evangelho. Muitas vezes assim passa-nos até desapercebido se é ensino ou se é pregação. E chegamos até a cometer o erro de chamar o Sermão do Monte de pregação, sendo que ali mesmo fala que é ensino. A pregação é o querigma e o ensino o didaquê. E a pregação e o ensino tem que ser acerca do reino de Deus. Então no verso 38, no finalzinho do verso 38, Jesus falou para eles que ele tinha que ir a outros lugares, e ele diz, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Então a pregação ocupava o lugar central do ministério de Jesus. Ele não disse aqui que ele veio para curar, ele não disse aqui que veio para libertar, mas ele fazia tudo isso. Mas aqui ele diz, pois para isso que eu vim. Para isso o quê? Pregar. A boa nova, o evangelho é a boa notícia. Existe outro reino. Existe o reino de Deus, onde os princípios são contrários aos princípios vividos pela humanidade neste mundo que jaz no maligno. Coisa tremenda. Você anunciar que há uma esperança viva, há uma maneira de se viver no planeta Terra sem se corromper, sem precisar de mentiras para sobreviver, se vendo livre do medo do passado, do presente, do futuro, medo da morte, porque esse evangelho que é pregado é aquele evangelho que abre os nossos olhos e nos mostra o reino da luz. Então, o ministério da pregação ocupava lugar central do ministério de Cristo Jesus. Isso tem que abrir os nossos olhos. Nós muitas vezes estamos nos empenhando em fazer a obra social e tantas outras coisas. Não é errado. Mas não podemos trocar nada pela pregação do Evangelho. Quando nós vamos para algum lugar, nós vamos para pregar o Evangelho. O homem criou, não é? Tanto, evangelismo por isso, evangelismo por aquilo, evangelismo por aquilo outro. Jesus nos manda pregar o Evangelho. E a gente percebe que a pregação do Evangelho para Jesus era mais importante do que curar. Era mais importante do que libertar. Mas Jesus curava e libertava porque ele sentia a dor da pessoa. Ele era levado por causa da compaixão. Ele tinha misericórdia, ou seja, ele sentia a miséria do necessitado no próprio coração e isso o impelia a agir. Muitas vezes nós trabalhamos com o ministério de cura, de libertação,
só porque achamos e está na Bíblia, então vamos fazer, mas sem sentir pelo necessitado a compaixão que Cristo Jesus sentia. Jesus, ele colocava em prioridade a pregação. E é interessante, amados, que Cristo Jesus, ele nunca separou a pregação, a palavra, da ação. Porque hoje em dia a gente vê muitos assim pregadores, eles vão lá, nem do louvor da igreja eles participam, eles ficam lá numa salinha, né, e tem o louvor, e a hora que ele entra como se fosse ele ele prega, acabou a pregação, ele levanta e vai embora. Ou então, né, a gente vê em algumas filmagens, né, o pessoal está cantando, está louvando, e ele está ali sentado, lendo a Bíblia e nem se importando com aquilo que está acontecendo. Jesus unia essas duas coisas. Jesus pregava, e aquilo que Jesus pregava, ele praticava. Assim como Paulo dizia que a pregação dele não era somente a exposição de palavras persuasivas, mas em demonstração do poder do Espírito. Prega e age. Maravilhoso. Jesus nunca separou aquilo que nós separamos, o corpo da alma e do espírito. Nos nossos dias está assim, mesmo dentro das igrejas, tem ali departamento da psicologia, departamento disso aqui, daquilo outro. Jesus sempre trabalhou o homem por inteiro, corpo, alma e espírito. Jesus curava o corpo, Jesus curava a alma, você está livre dos seus pecados, você está livre. E Jesus também dava a solução para a cura espiritual. E é interessante, você não vê Jesus, depois de uma pregação, perguntando, quem me aceita? Vem à frente, dê um passinho. Eu não estou falando que isso é errado, eu gosto disso porque é uma possibilidade da pessoa ter uma consciência de que ela precisa dar uma resposta. Mas Jesus era tão perfeito que ele confiava na palavra pregada, na ação do Espírito Santo produzindo frutos. Ele nunca separou. Ah, é corpo, então você vai lá. Ah, é alma, então você vai na... Ah, esse departamento não é meu, eu só curo da parte espiritual. Não. Jesus Cristo resolvia o problema total da pessoa. Outra coisa também que Jesus nunca separou, e que a gente insiste em separar, é o céu da terra. A gente prega e a gente vive naquela expectativa, não, aqui na terra é assim mesmo, aqui vou viver problema, dificuldade, mas vai chegar um dia, e está chegando, eu creio que está chegando, que Jesus vai vir, aí então, não, Jesus ele pregou um céu aqui na terra, uma vida verdadeira que você pode viver aqui na terra, com problema sim, mas nenhum problema, nenhuma dificuldade tira a alegria, tira a paz do coração daquele que está consciente da vida por vir. Nós vivemos aqui, não é? O próprio Senhor Jesus falou, não peço que o Senhor tire da terra, desse mundo, mas nós precisamos do poder do Espírito Santo para viver bem aqui. Queridos, você olha a vida de Jesus enfrentando oposição, enfrentando Satanás e o pessoal querendo matar. Não foi só na crucificação que eles quiseram matar Jesus. A vida toda eles estavam planejando e Jesus passava por meio deles e eles caíam e não podiam fazer nada. Como foi pregado sobre a crucificação esses dias atrás. Ele se deu. Irmãos, nós não podemos separar o ser humano. Ah, esse é seu corpo, isso é... Se o meu corpo está sofrendo, não tem como o meu espírito e a minha alma não sofrer. Se eu estou mal na alma, não tem como o meu corpo estar pulando de alegria. Não tem como se eu estou enfermo no corpo e na alma e falar assim, não, mas o meu espírito está numa boa. Não tem como. Mas como você pode falar isso? Nós olhamos para Jesus quando ele estava passando pelo momento de angústia, quando ele verteu o suor com sangue, ele estava aflito. O que liberta? A pregação. A pregação do Evangelho.
Não essa pregação sofisticada, essa pregação triunfalista, essa pregação você pode, você consegue, você vai, você isso, você aquilo, você é... Não, é aquela pregação que você olha para você mesmo e fala assim, rapaz do céu, estou perdido, estou lascado, não tenho o que fazer. Aí você olha para Deus e fala, ah, Deus é meu socorro. E você se agarra a Ele como Jacó lá no Vale de Jaboque e fala assim, eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. E todo aquele problema, Deus já estava resolvendo. Queridos, nós não podemos trocar a pregação do Evangelho por nada. Nas escolas, pregação do Evangelho. Nas tribos indígenas, pregação do Evangelho. Na rua, pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho, pregação do Evangelho, pregação do Evangelho. Amém. Muitas vezes nós valorizamos mais o meio pelo qual nós vamos pregar o Evangelho do que o próprio Evangelho. Ah não, a gente valoriza tanto a estratégia e esquece que não é a estratégia que vai convencer as pessoas, mas é o Evangelho. Irmãos, nós vemos aqui nesses versos, capítulo 1, o ministério de Cristo Jesus nessas 4 áreas. E a pergunta é, o que eu tenho que fazer? Você é discípulo? Você tem que fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Pregação do Evangelho. Nós amamos o Senhor, por isso cultuamos a Ele, servimos a Ele no nosso culto. Nós amamos a Ele, por isso nós louvamos, nós adoramos, mas o centro de toda a reunião tem que ser a pregação do Evangelho. Reunião da Casa Maria e Marta, pregação do Evangelho. Reunião dos jovens, adolescentes, homens, mulheres, pregação do Evangelho. Senão a gente começa a dar ênfase à comunhão, ao lanchinho, né? Ao próprio louvor e tantas outras coisas. E a palavra fica diluída. Não podemos fazer isso. A pregação do Evangelho ainda é e sempre será o método de alcançar pessoas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter na minha vida, no meu caminhar, como discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, aprendiz de Jesus, eu tenho que ter o ministério de cura, em nome de Jesus. Eu tenho que ter o ministério de libertação, em nome de Jesus. Eu tenho que ter como base de todos os ministérios, o ministério pessoal de oração. Orar, 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 orar. Fique em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder. Enquanto eles estavam revestidos, Atos capítulo 1, verso 14, diz que eles estavam unânimes. Fazendo o quê? Em oração. E aí o poder veio. E eu tenho que entender que eu tenho que pregar o Evangelho. Alguns são levantados para pregar a multidões. E esses são mais capacitados pelo Espírito Santo de elaborar uma mensagem, etc, etc. Mas a maior parte são aqueles que vão pessoalmente no trabalho, na escola, em todos os lugares, pregando o Evangelho do Reino, anunciando Cristo Jesus, aquele que morreu, ressuscitou, foi entronizado e vai voltar. Pregando a mensagem da cruz. Não uma mensagem para libertar as pessoas da cruz, mas uma mensagem que leve a pessoa a entender que o nosso lugar é na cruz, é tomar a cruz diariamente e seguir ao Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, eu sempre me lembro, Pai, da Tua palavra, que diz que o Senhor nos fez retos, simples, puros, e nós complicamos tudo. Como temos complicado, Senhor Deus, as questões concernentes aos ministérios da igreja, ao nosso ministério. Mas, Senhor Deus, nós queremos olhar para Jesus, como temos feito nesses dias, estudando os evangelhos, agora em Marcos, aprendendo lições preciosas, princípios maravilhosos, mas nós precisamos do Teu Espírito para colocá-los em prática. Sabemos que em nós mesmos não há poder, mas através da oração o Senhor nos reveste com esse poder.
O Senhor fala conosco, o Senhor nos direciona, o Senhor nos mostra tudo o que precisamos saber. Por isso, papai, faz de nós homens, mulheres de oração. Senhor Deus, também nós precisamos que o Senhor coloque no nosso coração compaixão. Compaixão pelo necessitado, compaixão pelo perdido. Passamos por tantas pessoas muitas vezes que estão ali afundadas na morte, em pensamentos de morte, e nem nos apercebemos de nada. Por isso nós pedimos, Senhor, dá-nos um coração igual ao coração de Jesus, para que tudo aquilo que a gente faça não seja por aparente religiosidade, mas sejamos movidos de íntima compaixão por essas pessoas, papai, e levando, Senhor Deus, o nome de Jesus ao conhecimento delas, a pregação do Evangelho do Reino, impondo as mãos e curando os enfermos, libertando os endemoniados, e assim o teu reino sendo estabelecido. Papai, usa agora o Evangelho de Marcos para falar conosco. Queremos nos despir, Senhor Deus, de todo e qualquer conhecimento que é mero conhecimento, que só serve para encher a nossa cabeça, mas queremos ouvir do Senhor, ouvir vendo os passos de Jesus e trilhar esses mesmos passos. Faz isso conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço. Deus te abençoe. Que seja uma semana assim de intimidade com Deus, intimidade com Pai, com Filho, com Espírito Santo. Que você possa perceber em cada contato, cada pessoa que se aproximar, que você possa perceber a oportunidade, não perca a oportunidade de pregar Cristo Jesus, 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 Jesus. E também perceber a dor do próximo, o que está afligindo a alma do próximo. E com o dom de discernir espírito, quem sabe, você sendo instrumento até de trazer libertação à pessoa que esteja endemoniada. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre tua vida. Em nome de Jesus, nunca se esqueça. Deus te ama. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Em meio a qualquer coisa que você esteja passando, qualquer tempestade, lembre-se, Deus te ama. Um forte abraço, em nome de Jesus. Amém.